Diz assim no versículo 1: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Naamã, então, ele era o quê? Chefe. Ele não era um empregado, ele era chefe do exército do rei da Síria. O que mais que diz aí? Ele era um grande homem diante de quem? Do seu senhor. E o que mais? E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem o quê? Valoroso. Mas olha o porém no finalzinho aí. Porém, leproso. Então preste atenção. Naamã era tudo aquilo. Valoroso, importante diante da sociedade, importante diante das pessoas. Era uma pessoa respeitada lá fora. Era uma pessoa respeitada entre os amigos, porque Deus deu livramento aos sírios através dele, do seu exército, vamos dizer assim. Então ele era reconhecido. Aparentemente ele era reconhecido, mas havia um porém na vida dele. E o porém é que quando ele chegava em casa, que ele tirava toda aquela roupa, aquela armadura de guerra, quando ele tirava, só os que estavam dentro de casa via que ele era o quê? Leproso. Claro que aqui tem o sentido físico, mas trazendo para nós nos dias de hoje é o sentido espiritual. Porque assim existem muitas pessoas que têm uma aparência valorosa diante dos outros lá fora, diante da sociedade. São pessoas respeitadas no que fazem para os outros, para a sociedade, às vezes até para a igreja. Mas dentro da sua própria casa, só os seus familiares sabem que aquela pessoa que é respeitada lá fora, que tem uma grande estima, um grande valor entre as pessoas, mas só os de dentro da sua casa sabem que às vezes essa pessoa, apesar de toda a fama, de todo o valor humano lá fora, mas dentro de casa, só os familiares conhecem o quê? A sua lepra. Agora aqui, como eu falei, a parte espiritual não é a parte física. O que é a lepra? Os defeitos. Ah, pastor, mas todos nós temos defeitos. Sim, mas às vezes aqueles defeitos são aqueles erros que dá para consertar e a pessoa não conserta. Quantas são as pessoas que para os outros fazem o melhor? Para os outros a pessoa é educada, a pessoa é amorosa, até fala, ô meu amado. Para uma pessoa de fora, ô meu querido. Não tem gente que tem essa expressão? Mas dentro de casa fala, o que é mulher? Olha aí. Então ele tem valor para os outros. Puxa, fulano é tão educado, mas só os de casa sabem que dentro de casa ele não é educado. Responde asperamente a esposa, ou o contrário, responde asperamente o marido. Às vezes é aquela mulher que é valorosa para fora. Todo mundo olha, puxa, é uma pessoa de valor, uma pessoa de grande estima, mas às vezes só os familiares sabem que às vezes é uma mulher nervosa, uma mulher rixosa, ou um homem nervoso, um homem briguento, um homem, desculpa a expressão, mas para que você entenda, cavalo, né? Que gosta de dar coice nos seus familiares. Quer dizer, aquela pessoa que está sempre brigando, trata bem, joga o tapete para os de fora passar. Mas que quando se diz respeito aos seus familiares, a pessoa maltrata. E não só isso, mas às vezes a pessoa tem grande estima, valor do lado de fora, mas só os da casa sabem a lepra. Às vezes a pessoa tem um linguajar bonito para quem está do lado de fora, mas para dentro de casa tem um linguajar feio, às vezes até fala palavrão. E para as pessoas de fora é um varão valoroso, mas só o filho sabe, só a esposa sabe, só o marido sabe que ela, ou a esposa sabe que ele fala palavrão, não tem linguajar santo, fala coisa que não deve, assiste o que não deve na televisão, e assim por diante. Então nós não temos que ter essa imagem exterior somente, claro que é importante,
nós dar bom testemunho para as pessoas de fora. Mas nada adianta eu fazer tudo e dar um bom testemunho, né, para as pessoas de fora, se dentro de casa eu for completamente o contrário. Quem está entendendo? Levante a sua mão. Nada adianta. Então, Naamã era assim. O Naamã diz aqui, vamos ler de novo o versículo 1, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito o quê? Respeito. Mas esse respeito era pelas pessoas de fora. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Então ele era um guerreiro, ele era uma pessoa, era um vencedor. Olha aqui para mim, irmãos, tem muita gente que é vencedor para fora, no que faz, no trabalho, às vezes até na obra, mas dentro de casa é um perdedor. Que diz respeito à sua família, às vezes a pessoa, a expressão que a gente costuma usar, né? Está arrebentando, quer dizer, está conquistando do lado de fora, vence, conquista, todo mundo olha, fulano é bom, mas dentro de casa é fracassado. No seu casamento é fracassado. Na educação dos filhos é fracassado. No cuidado com a família é fracassado. É vencedor para os outros de fora, mas para dentro de casa é um derrotado. Isso não pode acontecer. Nem comigo, nem com você. Amém? Então o Naamã, ele era chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este o quê? Varão, homem valoroso, mas tinha um porém. Qual era o porém? Porém leproso. Aí o versículo 2 diz assim, só para que você entenda. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a menina disse à sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria do quê? Da sua lepra. Então, quem estava de fora não sabia que ele era leproso. Só quem vivia debaixo do mesmo teto que ele. A mulher dele e a menina que foi tomada, vamos dizer assim, como escrava. Ela servia aquela família. Então, a esposa de Naamã sabia e a menina sabia que ele era o quê? Leproso. Às vezes tem muita gente que não sabe o que a pessoa é dentro de casa, o que a pessoa é no trato com a família, no trato com a esposa, aquilo que eu falei. A pessoa fala para os colegas de trabalho, para os irmãos da igreja, ô meu querido, já pensou eu tratar aqui você? Claro que eu tenho que tratar bem as pessoas. Ô meu querido, ô meu amado. Não é assim que a gente usa? E se minha esposa falar alguma coisa comigo, eu falo, o que, mulher? Não enche minha paciência. Misericórdia. Já pensou? Seria hipocrisia isso. Aí você olha, puxa, pastor Jorge ou qualquer outro pastor é um grande homem de Deus. Irmãos, nunca julgue pela aparência. Nunca julgue pelo resultado. Como eu falei, acabei de falar, às vezes uma pessoa está arrebentando, mas está fracassando por outro lado. Você nunca deve julgar, falando de ministério, o ministério de um pastor. Vou falar de pastor porque eu sou um pastor. Através do resultado. Pastor Jaime sempre prega que, como é que ele fala? Usado nem sempre está sendo aprovado. Não é porque a pessoa está sendo usada que ela está sendo aprovada por Deus. Às vezes Deus está usando pela misericórdia, mas aquela pessoa, como um servo de Deus, está sendo reprovado. Então nunca meça o ministério de um pastor pelo resultado que ele traz. Como é que você tem que ver? Primeiro, olha os frutos. Segundo, olha a família. Porque o que adianta estar arrebentando, ter todo sucesso, preste atenção, ter todo sucesso, e você saber que na família está fracassando, está tudo virado no avesso. Filhos dispersos, família destruída, quem está entendendo? Então nada adianta. Está tendo resultado,
mas ao mesmo tempo está fracassando. Então, nunca meça o ministério. E se você, eu digo, nunca meça olhando por esse lado. Se você tiver que medir no bom sentido, né? Porque você precisa conhecer o teu pastor, a família do teu pastor, seja eu que estou aqui, seja outro que vem aqui, amém? Você precisa saber, que não adianta a pessoa ter grande estima, mas se aqueles que estão debaixo do seu teto, a pessoa está fracassando com eles. O Noé, muitos falam que o ministério dele foi fracassado porque ele pregou, ele anunciou que viria o dilúvio e as pessoas não acreditaram. Mas o ministério de Noé não foi fracassado. Por quê? Porque as pessoas mais próximas dele, a família, ele colocou dentro da arca. Isso significa o quê? Então que ele era de Deus. Amém? Então, às vezes a pessoa, ela mostra algo, né, na aparência, fisicamente, mas na realidade o que está acontecendo é outra coisa. Então, sempre olhe para os frutos do Espírito Santo. Não confunda resultado com fruto. Resultado é uma coisa. Resultado é a consequência de um trabalho. Às vezes a pessoa pode ser trabalhador e o resultado aparece, mas isso não é fruto. Frutos são o que diz em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Fruto é uma família abençoada. Fruto é um casamento abençoado. Estou falando bastante sobre ministério para que você não seja enganado. Por isso que lá o apóstolo Paulo, quando ele vai constituir bispos, diáconos, ele fala muito sobre isso. Eu não vou ler agora, mas ele fala, né, que seja marido de uma só mulher, filhos em sujeição. Quer dizer, se ele não consegue dominar os próprios filhos, como é que ele vai cuidar da igreja? Filhos em sujeição, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria o quê? Casa. Quem já viu isso? Para que ele possa governar bem a casa de Deus. Então eu falei um pouco sobre ministério, mas isso tem a ver com você também. Porque se nós não soubermos governar a nossa própria casa, como é que nós vamos querer governar outras coisas? No meu caso, a igreja. No teu caso, governar as outras áreas da sua vida. Como é que você vai conseguir, você vai querer governar a tua vida financeira, os teus negócios? Talvez você é uma pessoa que abre empresa e nunca vai para frente, você não consegue ser organizado. E aí você pensa que o problema está aí. Não, às vezes está um pouquinho mais para trás. É na família. Porque a família é o exemplo de tudo. A família, a organização na família, o cuidado com a família é o início de tudo. Quando a gente consegue se dar bem em casa, um cuidado com a família, casamento, com os filhos, aí a gente vai conseguir, então, governar outras coisas. Alguém não vai conseguir governar a sua empresa, a sua vida financeira, se a família está uma bagunça. Se ele não consegue governar a sua casa, como que ele vai governar uma empresa? Quem está entendendo, diga amém. Então, não seja, essa palavra é para mim e para você, não seja estimado, aparentemente valoroso para as pessoas de fora, mas leproso dentro de casa. Não. Temos que, em primeiro lugar, ser valorosos dentro da nossa casa, ser estimado pela a esposa, pelos filhos. O bom é quando a esposa, quando o marido, quando os filhos falam, meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher de Deus. Porque se eles falam, então pode ter certeza que é. Por quê? Porque estão debaixo do mesmo teto. Qualquer outra pessoa de fora falar, não tem como você afirmar. Porque começa dentro de casa, aonde surgem os problemas, aonde se convive, é dentro de casa. Então, não vamos permitir a lepra. Vamos ser valorosos dentro da nossa casa, no teu casamento e com a tua família. Quem entendeu, diga amém. Diga graças a Deus.